papaparopô. Papaparopô, pi, papaparopô. Tá louco? Papaparopô. Pedrinha Moraes fazendo som, gente. Que música maravilhosa e horrorosa ao mesmo tempo. Aliás, líder no Spotify Brasil, hein? Que coisa linda. Pedrinha Moraes fazendo som. Fazendo som. Quem não colocar essa música no talo pra estourar, pra bombar no final de semana tomando aquela geladinha, é maluco, tá? Muda o humor de qualquer pessoa. Eu desafio você, depois do Gelada Conquistada, que tá começando agora, colocar essa música e ver se o seu dia, a sua noite não vai melhorar. Aliás, para um esquenta, ela é maravilhosa. Pedrinha Moraes fazendo som. Que isso? Ó, tô arrepiado. Num dia melancólico, por conta da pseudo-despedida de Jürgen Klopp, que depois dessa temporada não é mais treinador, ou pelo menos não será por um tempo mais treinador do Liverpool, rasgando, dilacerando os nossos corações, e vamos falar disso no programa de hoje, porque eu tenho muitas mensagens sobre isso. Realmente precisamos de um up, precisamos reverter essa onda, esse nó na garganta, e nada melhor do que uma gelada conquistada para mudar tudo. E esse programa é um oferecimento KTO. Aliás, um abraço para a galera da KTO. Coloquei lá no meu Instagram a Bundesdica dessa semana, tá? Corre lá para vocês verem. Uma casadinha com 3 palpites que pode dar muito bom. Não é tão difícil assim e pode dar muito bom. Tá lá a Bundesdica com a KTO. Vamos lá? Sem perder tempo, porque tem muita coisa pra gente falar. Então, vinheta! Pi, pa, pa, para, pô. E aí é o seguinte, né? Em homenagem a Jürgen Klopp, vamos ouvir. Vamos tomar uma cerveja franciscaner, né? Uma Weissbier da Baviera. Jürgen Klopp, que nasceu na década de 60 em Stuttgart. Stuttgart, que... Tô parecendo o Kleber Machado agora, né? Pegando a última palavra da frase e começando a outra. Stuttgart, que é uma das Oktoberfest, ou que tem uma das Oktoberfests mais interessantes do planeta. Enfim, mas voltando no Klopp, tá aqui, ó, uma homenagem a ele, uma cerveja da Baviera, não é de Stuttgart, é verdade, mas a franciscaner é sempre uma boa opção. E ó, ela vai caindo, hein? Klopp, tintim por tintim. Primeiro de tudo, eu preciso agradecer a quantidade de perguntas que vocês deixaram gentilmente lá na caixinha do Instagram, né? @ArthurQueçada, sobre Jürgen Klopp. Nas últimas horas, muita gente deixou pergunta lá sobre o futuro do Klopp, sobre a minha opinião da saída dele, alguns relatos pessoais. Eu vou tentar compilar tudo, não vou ler todas as perguntas, obviamente, nesse início de Gelada Conquistada, trazendo inclusive a minha experiência pessoal, que é muito, muito legal. Uma das coisas mais legais que eu tenho na minha carreira jornalística é a cobertura do Liverpool de Jürgen Klopp. Passei por vários momentos, vou tentar trazer aqui. E para quem estava em Marte e não viu, o Klopp, nessa sexta-feira, junto com o Liverpool, divulgou aí um vídeo se despedindo, pegando muita gente de surpresa, né? Nesse vídeo ele fala coisas muito bonitas, aliás, é uma despedida muito sensível, né? Muito aberta, romântica até. Ele abre o seu coração para dizer que não vai mais continuar, porque falta energia para ele nesse momento, e um cara que está acostumado a ser tão elétrico, quando essa corrente é cortada ou quando essa eletricidade começa a falhar, é muito complicado. Você começa a questionar muitas coisas, né? E aí um treinador como o Klopp, que está acostumado a levar o nível de pressão, o nível de cobrança, o nível de trabalho lá em cima, e ele começa a se sentir desgastado, realmente preocupa. O que ele disse nesse vídeo e também na coletiva de imprensa é que ele não vai trabalhar mais em nenhum clube da Inglaterra, nunca mais. Inclusive disse que preferiria passar fome, né, do que trabalhar num clube da Inglaterra. Uma declaração muito forte.
Disse também que não vai trabalhar no próximo ano, né? Vai fazer uma temporada sabática aí, é um pedido da esposa do Jürgen Klopp, da família do Klopp, dentre outras coisas importantes e relevantes. Então muita gente vai ter que tirar o cavalinho da chuva, pelo menos pelas palavras dele, para contar com o Klopp num futuro próximo. Talvez um futuro um pouquinho mais longínquo, mas enfim, não será por agora. E quem me acompanha no Melhor Futebol do Mundo, e quem também viu a temporada passada e os programas recentes, sabe que eu já venho falando sobre isso, sobre o desgaste do Klopp com o trabalho no Liverpool. São muitos anos, muitas conquistas e muitas reformulações. Isso vai sugando a energia mesmo de qualquer treinador. E eu via isso contemplado ou simbolizado especialmente no trato do Klopp com a imprensa. Se a gente pega o Klopp dos primeiros 4, 5 anos, os primeiros 4 anos no Liverpool, cara, você vê no semblante dele a alegria dele estar ali conversando com os jornalistas, né? Inclusive tem uma entrevista minha com ele que eu falo que ele é simpático, né? Que é uma palavra similar em alemão, e ele fica todo contente, enfim, e que a entrevista rende sempre. Todo mundo queria sempre entrevistar o Klopp, porque o Klopp tinha um carisma, tinha um jeito de lidar, e ao longo do tempo isso foi ficando um pouco cinza, assim, né? Ele já estava sem meio paciência. Isso é um reflexo do que é o trabalho dele, a cobrança dele, a própria, não é só do clube para ele, mas a própria cobrança dele sobre o trabalho dele mesmo, né? Que aconteceu na temporada passada, ficar fora da Liga dos Campeões, ter que reinventar o time. Agora, não é loucura dizer que tá todo mundo muito surpreso, porque ele conseguiu fazer esse processo de reformulação nessa temporada. O Liverpool é um dos candidatos seríssimos a vencer a Premier League nessa temporada. Aliás, depois desse anúncio, deste Last Dance do Klopp, eu acho que muita gente está torcendo agora para o Liverpool conseguir vencer, para que o Klopp encerre o seu ciclo com mais um título de Premier League. Ele ganhou muita coisa, é verdade, mas foi um de cada coisa, né? Ganhou uma Champions, ganhou uma Premier League, ganhou outros títulos, ganhou o Mundial de Clubes e tal. E uma Premier League nessa temporada seria a cereja no topo do bolo, porque ele ganha a Premier League no ano da Covid, então sem torcedor no estádio, o que é um crime para o Liverpool, né? Que tem em Anfield o seu coração, a sua alma, né? A sua vibração pulsante e que faz uma conexão tão especial com o Jürgen Klopp. E aí, trazendo um pouquinho para o lado futebolístico, tá? Muita gente fala do rock and roll do Klopp, e eu também sou apaixonado, mas a gente tem que ir a fundo no que ele entregou taticamente para entender que da última década e deste milênio, talvez o que o Klopp fez no Liverpool deixe um legado para o restante e para os próximos anos, e vai com certeza ficar escrito nas páginas mais bonitas da história do futebol. O que ele fez com o Roberto Firmino e na posição de um falso 9 é uma coisa muito rara e única no futebol. O jeito que o Liverpool jogava, pressionando alto, né, desde a primeira linha de pressão e tentando roubar a bola no campo do adversário, e quando perdia a bola, o jeito que eles mordiam como cachorros loucos para recuperar essa bola e agredir o adversário incessantemente, o preparo físico dos jogadores e a qualidade dessa agressão aos adversários, agressão no bom sentido, chamavam a atenção, né? O jeito que ele conseguiu fazer um trio de ataque tão especial com dois jogadores vaidosos, tá? Mané e Salah funcionando muito bem, e o Firmino nessa posição que eu falei, concatenando o jogo de uma forma brilhante. É lindo. É lindo também ver os laterais avançando e chegando no último terço, tanto interiormente quanto também na parte externa do campo, com uma forma muito efetiva de jogar sem desproteger a defesa. E também muito bonito em transição ofensiva, né? Os famosos contra-ataques em velocidade que eram de manual desse Liverpool. Ele foi buscar peças em vários lugares diferentes. Se a gente pegar o primeiro Liverpool do Klopp, depois daquela entrevista em que ele se intitula The Normal One, I am the normal one. Se a gente pegar o primeiro Liverpool, é um time muito, muito limitado, para não falar ruim.
E aí a gente vê como ele conseguiu, peça a peça, passo a passo, fazer um time que fica marcado como um dos melhores da história da Premier League. O Liverpool de Jürgen Klopp rivalizou com o Manchester City de Guardiola, mas esse não foi o grande mérito do Liverpool de Jürgen Klopp. O grande mérito foi ter uma cara própria, uma identidade própria que emocionou o mundo inteiro por diversas vezes. Eu acho muito bonito, na minha, e aí trazendo para o meu pessoal, na minha história dentro da Liga dos Campeões, né, que eu tenha tido a oportunidade de tantas vezes no estádio cobrir o Liverpool. Acho que junto com o Fred Caldeira, eu sou o repórter que mais cobriu o Liverpool na Liga dos Campeões da Europa, né? Inclusive, já fui assistir Manchester City e Liverpool pela Premier League, mas especialmente na Liga dos Campeões da Europa. Ora porque os portugueses jogavam com o Liverpool, e o Porto que o diga, como é que o Liverpool massacrou o Porto. Eu acho que foi o único time que eu vi massacrar o Porto de uma forma ímpar dentro da Liga dos Campeões. O Porto quer ver o diabo, mas não quer ver o Liverpool na Liga dos Campeões. O Liverpool de Jürgen Klopp. Também confrontos contra o Benfica, quartas de final de Liga dos Campeões da Europa. E não só, né? Porque o Fred estava ocupado com Manchester City, Manchester United, Arsenal, enfim, Tottenham e outros mais, Chelsea. Eu estava lá com o Liverpool do Klopp. E aí, ver isso de perto, a conexão que ele tinha com a torcida, o que ele tem com a torcida do Liverpool, porque Anfield já é especial por si só, né? Klopp já é especial por si só. Mas com o Klopp, havia ali uma simbiose, uma energia, uma conexão que eu basicamente nunca vi de uma torcida com um treinador dentro de um estádio de futebol. Aqueles socos no ar, provocando a torcida no final da partida, vão ficar para sempre gravados na minha memória. O Klopp é o Liverpool hoje, né? Se você imagina o sucesso do Liverpool recente, você não tem como desassociar da imagem de Jürgen Klopp. Sobre o futuro, que muita gente me perguntou, eu acho que esse ano sabático vai abrir muitos caminhos para ele, né? Porque, enfim, ele deixa o Liverpool em alta e pode deixar como campeão inglês. E aí ele vai ter que tomar uma decisão. Se ele quer treinar uma seleção, as portas da seleção alemã certamente estarão abertas para ele, ou se ele quer treinar um clube. E aí, enfim, várias opções em cima da mesa, tá? O torcedor do Borussia Dortmund vai querer me matar, mas um Bayern de Munique seria muito, muito bonito, até pelo estilo de jogo do Bayern de Munique. Mas você tem o Real Madrid, depois do fim do contrato do Ancelotti. Enfim, você tem diversas equipes fora da Inglaterra que seria bonito ver o Jürgen Klopp. Para terminar, um brinde ao Klopp. Eu estive em 3 finais europeias, né? 3 finais de Champions em que o Liverpool chegou. Kiev, Madrid e Paris. 2 o Liverpool perdeu e 1 o Liverpool ganhou. E nas três, em algum momento, eu me peguei torcendo um pouco pro Liverpool de Jürgen Klopp. Porque do que eu penso de futebol é talvez o estilo de jogo, o estilo de treinador, o estilo de pessoa e a conexão que eu mais gosto. Um brinde a você, Klopp. Eu esqueci de avisar vocês, mas como eu sou um burro tecnologicamente, e deve dar para fazer o que eu não consigo fazer, eu separei as temáticas do programa, só que eu perdi quem fez as perguntas, porque, enfim, passou o tempo da minha publicação nos stories, e depois eu recebi tanta notificação por conta do vídeo emocional, né, emotivo, que eu coloquei do Klopp no feed, que, enfim, não tenho mais acesso às perguntas. Então eu vou pelas temáticas que eu separei. Peço desculpas porque eu não vou citar nominalmente hoje as pessoas, mas eu separei as temáticas e então dá pra gente responder. É um ignorante digital, né? Nem sei o que eu tô fazendo aqui. Me ajudem com likes, comentários e se inscrevam no canal. Ó, vamos lá. Uma das coisas que muita gente me mandou
por conta do público que eu tenho aqui do Corinthians, sobre o título da Copinha, né? Acompanhei o jogo na Cazé TV, aliás, parabéns pro Luiz Felipe Freitas, né? O vulgo Luizinho, que eu tô tentando trazer pro Gelada com Queçada, inclusive, porque tá narrando muito, tá? Um dos melhores do Brasil e narrou o gol do Corinthians com uma perfeição danada. Eu não sou clubista, o lance do gol do Cruzeiro, eu acho que o árbitro poderia ter a interpretação de dar a falta e de não dar a falta. Muita gente acha que não foi falta, enfim. Mas não tira o mérito da molecada também do Corinthians, que chegou na final, enfim, e conseguiu um título com um golaço do Kaique. E muita gente me pergunta se eu acho que dá para aproveitar alguma dessa molecada no profissional. Eu acho que depende muito do Mano Menezes, né? Uma das coisas boas, se é que nós tivemos muitas coisas boas, do Luxemburgo no Corinthians, dessa última passagem, foi exatamente ele dar chance para a molecada. Olha o que rendeu o Moscardo, 100 milhões de reais, que era uma aposta do Luxemburgo. E outros jogadores, né? O Wesley também subiu, enfim, o Pedro, que agora tá no Zenit e tal. Imagina só se o Corinthians tiver uma sabedoria de negociação e conseguir explorar essa molecada da base, vai ser uma ótima, né? Você tem lá alguns meninos, o próprio Arthur Souza, que fez 3 gols na semifinal, o próprio Kaique, enfim, outros meninos bons do meio campo. Gostei não apenas das individualidades, mas do time montado pelo Danilo. Acho que na final o Corinthians ficou um pouco nervoso em alguns momentos. Não é à toa, você tem 40 mil pessoas vendo um jogo de sub-20. É muita coisa, é muita pressão nas costas da molecada. O Corinthians jogava em casa, né? Então isso também era colocar mais pressão ainda, porque às vezes a pressão é positiva, mas pode ser negativa, né? Responsabilidade, vestir a camisa do Corinthians, uma final em casa, com o estádio cheio e tal. Mas enfim, parabéns, o Corinthians vence a sua 11ª copinha e muita gente me mandou mensagem também, né? Porque eu zoei um correspondente no grupo de WhatsApp, que é fã do time de Minas Gerais, e os caras falando o seguinte: base é para revelar jogador e não é para comemorar título. Eu discordo, tá? Se não for para comemorar título, enfim, não vale comemorar título da Olimpíada, não vale comemorar título sub-20 de Mundial. Deixa a molecada comemorar e deixa o torcedor do Corinthians comemorar, porque eu vou falar o seguinte: o ano vai ser duro, hein? Vai ser muito difícil. Então, pelo menos, essa alegria, mais uma vez, a molecada nos deu. Que não é mais a molecada do terrão, né? Eu joguei no terrão na minha época, lá no Tatuapé. A roupa ficava laranja, né? E você não conseguia respirar de tanta poeira e porcaria que entrava no nariz. Dessa vocês não sabiam, né? Não é que eu joguei bem, mas lá joguei. Uma época, campeonato interno do Corinthians. E agora é tudo melhor, né? Todas as estruturas melhores e tal. Que o Corinthians saiba utilizar essa molecada com sabedoria, especialmente nos momentos certos, né? Não dá para queimar jogador. Não pensem que a base vai salvar o ano. Pelo contrário, é preciso continuar contratando e contratando muito. O Cássio já deu o recado, o próprio Mano Menezes também. Mas a base pode servir sim para fazer dinheiro e para rendimento dentro de campo também. Então o Corinthians que explore esses moleques, suba já alguns para o profissional, porque vale a pena. Teve uma outra informação que a gente conseguiu apurar essa semana, não fui eu que dei a informação, tá? Acho que foi o Vene Casagrande, que é especialista em Flamengo, mas eu consegui do lado português aqui fazer algumas perguntas para as pessoas estratégicas sobre Al-Musrati, né, jogador da Líbia, que atua pelo Braga, e o interesse do Flamengo. A minha opinião é que o Flamengo faz muito bem em buscar um jogador com as características do Al-Musrati. É um número 5, muito forte fisicamente, tem qualidade de passe, é um senhor e dono da posição do meio-campo, pode jogar de número 8, tem um pouquinho de chegada, um pouquinho de finalização quando é preciso também, mas basicamente é um jogador muito mais de força, de marcação, né? Um jogador que para o Tite faria muito sentido
por aquilo que o Tite entende de futebol, né? E pelo histórico do Tite, tanto no Corinthians, quanto em outros clubes, quanto na seleção, ter aquele número 5 que é um destruidor e que depois consegue com facilidade organizar. O Al-Musrati é esse cara. O Al-Musrati tem contrato com o Braga, se eu não estou enganado, até 2026. E o Braga é um time muito difícil de negociar. E o que me falaram, inclusive publicamos no site da TNT Esportes essa semana, é de que no meio da temporada agora não tem quase chance do Braga liberar, a não ser que envolva uma loucura financeira. Porque o Braga não se vê perdendo no mercado de inverno um jogador que é importante. Pô, Quesada, mas ele tá machucado, ele não vem jogando, é verdade. Ele teve uma série de lesões essa temporada que o tiraram do time várias vezes, inclusive agora na Taça da Liga, né? Na semifinal, ele não jogou, não se recuperou a tempo. Vamos ver se joga na final contra o Estoril. Mas belo jogador, tá com 27 anos e até por isso, até por ser muito bom, vai ser difícil contratá-lo. Talvez o Flamengo, pela necessidade imediata, né, de não esperar até o meio do ano para tentar a contratação, tenha que ir em outro nome. Mas rolou sim o interesse. Agora, avançar com o Braga nesse momento vai ser muito difícil. Foi o que me falaram. Aliás, tem concorrentes, né? O Olympiacos é um deles e outros times na Espanha também estão de olho no Al-Musrati. Portanto, é um belo jogador, mas muito, muito difícil esse negócio. Já que eu falei da Taça da Liga, muita gente me perguntando, Quesada se surpreendeu com Benfica e Sporting sendo eliminados? Me surpreendi. É assim, fiz um vídeo depois do Braga Sporting, né? Foi o que foi, muitos gols perdidos pelo lado do Sporting. O Sporting criou um volume de oportunidades que poderia matar o jogo, poderia enfiar 1, 2, 3 gols no Braga, mas é aquilo, quem não faz toma, e o Braga tem qualidade para incomodar. E quando chegou, incomodou, fez 1-0, se trancou e tá aí. A eficácia no futebol é o que rege o jogo. E o Braga fez 1-0, tá classificado. E do outro lado, o Estoril, o Benfica também criou um volume de oportunidades, poderia ter tido mais sorte, não teve. Parabéns ao Estoril, que vem fazendo uma ótima temporada, tá? Quem não acompanha o futebol português, o Estoril já venceu o Porto, eliminou inclusive o Porto da própria Taça da Liga para chegar no Final Four e agora chega pela primeira vez na história na sua final. Em termos de audiências, é frustrante um pouco ter um Braga e Estoril, né? Porque você poderia ter um Sporting e Benfica, um derby de Lisboa numa final para ver quem é o campeão de inverno. Mas aí, ó, tô nem aí. Mérito é mérito e os times chegaram lá por suas próprias pernas. Lendo aqui na minha pautinha também, nós temos muita gente perguntando de Bayern de Munique, né? O que eu tô achando do trabalho do Thomas Tuchel, se eu acho que o Tuchel tem que cair, o que eu tô achando do mercado de transferências. E assim, eu já dei uma cornetada no último vídeo, depois da vitória do Bayern contra o Union Berlin, sobre o mercado de transferências. Vou falar disso primeiro. O Bayern entrou nesse mercado para contratar 3 peças. Um zagueiro reserva, veio o Eric Dier. Até eu acho nos moldes do negócio um jogador interessante pela experiência que tem e não vai ser titular, né? É o quarto para a posição. O Bayern está contratando o Sacha Boey, francês, jovem do Galatasaray, lateral direito, e esse eu acho que é um acerto na mosca, cara, no alvo. Porque além de ser um jogador para agora, é um jogador para o futuro. O Bayern está pagando na casa dos 28, né, milhões de euros, a mais alguns bônus, enfim. Arredondando, bota nos 30 milhões de euros aí, mas é um investimento que pode ter retorno no futuro e pode realmente render esportivamente para o Bayern de Munique. Eu vi alguns jogos do Sacha Boey na Liga dos Campeões, no grupo do Bayern de Munique, inclusive, contra o Manchester United. Achei muito, muito bom jogador. Ele é bom fisicamente, muito forte, ganha nas disputas 1 contra 1, defensivamente. Ele foi bem contra o Bayern de Munique, inclusive, óbvio, com todas as dificuldades que tem de você enfrentar o Bayern de Munique, mas, enfim, ganhou vários duelos individuais com o Sané, com o próprio Goretzka, com outros jogadores. Ele é muito rápido, é muito veloz, e isso é muito interessante para um lateral, né? Porque ele consegue fazer a parte defensiva e chegar no último terço de campo com qualidade. Eu não sei se ele é aquele lateral mais interior
ou mais exterior, né? Que chega na linha de fundo e capricha no cruzamento ou que vai atacar o espaço dentro da área. Me pareceu ser a segunda opção, né? Atacar o espaço dentro da área. Vi também alguns lances de finalização dele em que ele se posiciona muito bem fazendo essa função. Mas fora isso, fora a velocidade, fora o desempenho físico que me chamou muita atenção, a intensidade, a entrega durante todo o jogo. E é um cara que já participou de seleção de base da França, enfim, tem um contexto, tem um molho aí, tem um molho. Me parece que o Bayern, no desespero para contratar um lateral, deixou o Trippier escapar, ainda bem. Não foi no Mukiele, que era um nome até plausível, e foi no cara certo. Gostei da contratação, se concretizar nas próximas horas, aí, né? Todo mundo tá dando como certo. Sacha Boey é uma ótima para o Bayern de Munique. E aí faltava um volante, que eu acho que o Bayern não vai conseguir. E aí até tudo bem, porque você consegue improvisar ali alguns jogadores, você tem o Leimer, né, que tá machucado, enfim, o Kimmich pode ser esse cara, o Goretzka e tal, o próprio Eric Dyer pode fazer a primeira volância, você tem o Pavilovic, no segundo homem de meio campo o Guerreiro e tal, mas faltou, né, das três que o Bayern perseguia, contratou duas, talvez, vamos ver se não tenhamos aí nenhuma surpresa até o final desta janela de transferências. Sobre o trabalho de Thomas Tuchel, é óbvio que eu tenho minhas restrições, as minhas críticas, e desde o início, quando começou a acontecer com o Nagelsmann indo embora, eu já achei que começou errado. E o que começa errado é muito difícil dar certo, né? Mas no futebol essa máxima é muito interessante porque a gente tem vários exemplos. Entretanto, o Tuchel é um treinador interessante. Muita gente que fala, é horrível, é horroroso e tal. Eu não sou dessa turma. Só que, ao longo do tempo, eu acho que ele não está conseguindo tirar do time, ou o time não está conseguindo concatenar com ele no que ele quer, tanto na parte tática quanto na parte também motivacional. Ele não está conseguindo extrair o suco de Bayern de Munique que a gente está à espera, né? E a gente vê um Bayern muitas vezes desligado dentro de campo. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Uma criança com a mão no interruptor, liga e desliga, liga e desliga, desliga, e vai enchendo os Pacovar, né? O Bayern é isso, é um time que contra o Werder Bremen começa a jogar a partir de 70 minutos e quer ganhar o jogo, muitas vezes não vai dar. Ou que tem muita fome contra o Union Berlim para mostrar serviço, mas aí falta um pouquinho de repertório na qualidade. Pois é, vamos ver até o final da temporada, mas me parece, nesse exato momento, que o Tuchel vai completar, e pelas informações que vêm da Baviera, vai completar o seu ciclo até o final dessa temporada e que depois o Bayern vai seguir outro caminho. Tem muita coisa para acontecer, tá? E futebol é cíclico. Vamos supor que ele ganha a Liga dos Campeões e a Bundesliga. Pode acontecer. Com o talento e a qualidade que tem o Bayern de Munique, aí pode mudar o cenário. Mas nesse momento, eu não mandaria embora o Tuchel. Até porque você vai contratar quem? Hans Flick, que tem problemas com a diretoria, que não fez um bom trabalho na seleção da Alemanha. Será que o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar? Enfim, essa é a minha opinião. Termina a temporada e aí a gente já vê. Teve muita gente também que me mandou mensagem sobre o encontro dos correspondentes. Aliás, mandar um abraço para a galera de Dublin, que recebeu a gente com muito, muito carinho. Especialmente para o Knetcher, que segue a gente aqui, o Roger, que foi encontrar com a gente em Dublin. Ele mora fora de Dublin, fez uma viagem de carro para encontrar com a gente, pagou um balde de cerveja pra gente. Acho que foram dois, né? Foram dois. Enfim, tava meio mal de conta naquele dia, mas a receptividade da galera foi muito legal, a gente tirou muitas fotos lá, fomos num sambão no La Rocha, muito bom. E, cara, muito legal estar em Dublin novamente, aquela cidade tem um carinho especial no meu coração. Morei lá em 2012, fui muito feliz lá, encontrei minha esposa lá, amigos pra vida toda, padrinhos de casamento e tal. Então é muito legal quando eu conecto de novo com aquela cidade. Tá muita coisa diferente, tá muito caro, é verdade. Mas eu acho que foi uma boa experiência, os correspondentes gostaram, a não ser o final, né? Porque nós pegamos uma tempestade e quase não chegamos no destino. Muita gente teve que perder o voo, teve que dormir lá. Mas pronto, tá todo mundo são e salvo. Isso é que interessa. Um abraço pra galera de Dublin. O encontro foi, digamos, foi um encontro molhado.
tanto pela chuva quanto pelos venenos. Venenos caros, essa é a grande verdade. Ó, muita gente me mandou mensagem também sobre Marcos Leonardo, o que eu tô achando do início dele no Benfica. Os primeiros 2 jogos que ele participou, ele entrou e fez gols, né? Não sei se foram os primeiros 2 jogos, mas enfim, ele já fez 2 gols e deu uma boa impressão para a torcida do Benfica. E agora, na semifinal da Taça da Liga, ele perde um gol importante, que poderia ter colocado o Benfica na final, e perde uma penalidade, porque o jogo foi decidido nos pênaltis com o Estoril. O que não quer dizer absolutamente nada, tá? Acontece, o menino tá chegando agora e só perde pênalti quem vai lá e bate. A gente não pode crucificar as pessoas assim. No meu ponto de vista, pelo que eu tô vendo um pouquinho de fora e conversando com algumas pessoas. Perdão. Cara, eu acho que o Marcos Leonardo tá tendo a cabeça boa nesse exato momento, tá sabendo esperar os seus momentos. Vamos ver se perder o pênalti, perder o gol nessa semifinal, se não vai atrapalhar um pouquinho o foco, a mentalidade, enfim. Mas me parece que ele está treinando muito bem. Me falaram que está agradando demais o técnico Roger Schmidt, mas tem outras peças na fila para serem oportunizadas, como diz o técnico Tite. Então acho que isso vai acontecer no momento certo. O importante é nesses 6 meses iniciais, nesse final de temporada, o Marcos Leonardo se integrar, entender o que é Benfica, a torcida ter paciência com ele, indo passo a passo, entrando nos jogos, fazendo um golzinho aqui, fazendo um golzinho ali, sentindo o estádio da Luz, o peso da camisa e tendo muita tranquilidade também pessoalmente, né? Porque a grande questão com o Marcos Leonardo é se ele teria paciência, por ser um jogador muito jovem, promissor, foi bajulado por onde passou e com razão, né? Com o talento que ele tinha no Santos, com o talento que ele tinha nas seleções de base da seleção brasileira, né? Mas agora é hora de ter a paciência, o torcedor também, ele também, e o Roger Schmidt vai ter que gerir e controlar isso daí muito bem. Mas se a gente for colocar uma nota até agora para o Marcos Leonardo no Benfica, de 0 a 10, pelo que eu já vi, uns 8, uns 7,5, 8, eu acho que está de bom tamanho. Chegou bem o menino da Vila. Muita gente também me perguntando sobre Cristiano Ronaldo. Muita gente não, foram 2 pessoas que me perguntaram. Vamos ser honestos aqui também, né? Enfim, e perguntando se o Cristiano Ronaldo vai voltar para a Europa, se eu vejo algum futuro do Cristiano Ronaldo no futebol europeu. Eu gostaria que sim. Eu acho que o Cristiano vai jogar a próxima Eurocopa nesse ano. Talvez continue na seleção para jogar a Copa do Mundo em 2026. É um cara que se cuida muito bem, fisicamente está muito bem, marcou 50 e tal gols no último ano, tudo bem, jogando pelo Al Nassr e tal, mas eu acho que ele ainda teria lenha para queimar dentro do futebol europeu. Mas ele disse que não quer voltar para Portugal, né? O Sporting seria um caminho natural, então fica difícil saber qual projeto seria interessante. Não sei se ele quer sair da Arábia Saudita, mas eu acho que ainda teria espaço e torço por isso, porque sinceramente cá entre nós, eu não assisto futebol na Arábia Saudita, não vejo tanto assim o Cristiano Ronaldo. Vejo alguns lances, vejo alguns compactos e tal, no máximo. Então por isso queria realmente que ele encerrasse a sua carreira no futebol europeu, mas isso não tem a ver comigo, né? Tem a ver com o que o cara quer e respeito o máximo a decisão dos jogadores, independentemente do time que eles escolherem jogar. E agora, para fechar, algumas perguntas que eu consegui separar aqui, das poucas, com nome, aleatórias, tá? Para a gente fazer um compilado. Muita gente me mandando mensagem sobre o próximo entrevistado. Tem gente aqui falando, Alex Souza mandou, João Castelo Branco, tá na lista. Assim como Luiz Felipe Freitas, assim como Bruno Formiga. Guilherme Manga, 10. Quesada, nosso Bayern tá difícil, onde estão as contratações? Xabi Alonso pode ir pro Bayern? Sobre Xabi Alonso, o homem é muito bonito, né? Mas não é por isso que ele vai ser cobiçado. Agora com esse anúncio do Klopp, vai ficar muito legal essa briga entre Liverpool e talvez Bayern de Munique, com essa instabilidade do Tuchel, vamos ver o que acontece.
para tentar contratar o Xabi Alonso do Bayer Leverkusen, se ele quiser sair para a próxima temporada. Vamos ver quem leva melhor, mas obviamente que ele se encaixaria perfeitamente, na minha opinião, em qualquer um dos dois. Jogou nos dois como jogador, tem uma história muito bonita, e como treinador é a bola da vez do momento no futebol europeu. Então, gostaria sim de vê-lo no Bayern de Munique. O Bruno Pelara mandou: o Borussia não ganha mais nada por demérito deles ou por mérito do Bayern? Eu acho que a última temporada foi demérito do Borussia Dortmund. Tava com a faca e o queijo na mão, produziu para estar com a faca e o queijo na mão, né? Mas acabou entregando na última rodada, só precisava vencer em casa, acabou não conseguindo, então foi mais demérito. Agora, óbvio que a hegemonia do Bayern tem muito mais a ver com o Bayern do que com os outros. É preciso também dar mérito ao trabalho da diretoria bávara, de tudo que foi feito e de tudo que está sendo construído nos últimos anos. E a gente tem que ver também que, enfim, há uma disparidade muito grande de orçamento, né? Enquanto o Borussia ganha na casa dos 400 e poucos milhões, o Bayern está ganhando 800 e poucos milhões. Então, essa disparidade se reflete dentro da competição. O Bruninho Fute1 mandou: acha que Mourinho no Bayern daria certo? Não. Gosto muito do Mourinho, acho que seria excelente para a gente fazer coletiva de imprensa do Bayern e one-to-ones ali, né, as entrevistas exclusivas, mas eu acho que não tem muito a ver o estilo. Mourinho é um treinador que gosta de jogar mais no bloco baixo, que gosta de transição ofensiva rápida. Eu acho que o Bayern de Munique é um time muito dominante para o estilo do Mourinho. Seria interessante? Seria, mas eu acho que não combina. É água e óleo, na minha opinião. O Eric Capobianchi: irei Dublin em maio, que lugar não posso deixar de visitar? Tamo junto, Quesada. Vou falar um pub que eu acho que muita gente conhece, mas que muita gente não vai. Porterhouse. Vá ao Porterhouse, escutar uma música ao vivo, tomar cervejas de lá, porque são muito boas. Inclusive, a gente gravou muitos dos conteúdos para TNT no Porterhouse. Então é isso, meus caros. Um brinde para vocês. Programa dedicado a Jürgen Klopp, suas façanhas no Liverpool, mas não só. Gelada com Quesada volta ao vivaço na próxima sexta-feira. Tchau.